Os Corredores do Varejo é o podcast da Front Pesquisa. Aqui, eu, Fábio Caldas, e minha sócia Juliana Piai, conversamos com importantes profissionais do nosso mercado sobre novidades, tendências, movimentações e outros assuntos do momento. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que acompanham nos Corredores do Varejo. Eu sou Fábio Caldas, sócio-diretor da Front, e hoje marca o início da segunda temporada do nosso podcast. E o mercado já começa o ano trazendo um tema espinhoso para a gente conversar, que é o caso Americanas. Mas eu acho que é extremamente importante da gente entender o que aconteceu e tirar o máximo de ensinamento disso. Para bater um papo sobre esse caso, a gente trouxe o professor Cláudio Felizoni, que é presidente da IBVA, Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo, professor titular da FEA USP e idealizador do MBA de Varejo da FIA. Convidamos também o professor Roberto Kanter, economista, especialista em gestão e distribuição de canais, professor da FGV, mentor da Endeavor e consultor de negócios. Os dois já começam o nosso episódio respondendo uma coisa: o que aconteceu? Explicando para a gente o que aconteceu com Americanas, como que a gente veio parar nessa situação. Mas antes da gente mergulhar nesse assunto, é importante fazer um esclarecimento. As duas entrevistas que vocês vão ouvir nesse podcast foram gravadas separadamente, em momentos diferentes. Só que para que você, que nos ouve, tenha uma visão mais completa de cada aspecto dessa crise, nós decidimos intercalar as respostas dos dois professores, organizando esse podcast a partir dos nossos questionamentos. E é por isso que, em alguns momentos, as vozes dos dois vão se revezar nas respostas. Nossa preocupação foi trazer diferentes pontos de vista, muitas vezes complementares, para enriquecer a nossa análise. E a primeira voz que vocês vão ouvir é a do professor Roberto Kanter. Fábio, super obrigado pelo convite. Thaís, obrigado pelo convite. Muito obrigado por estar aqui com vocês no Corredores do Varejo, falando sobre algumas coisas que acontecem no mundo do varejo, entre elas o que está acontecendo agora com Americanas. Então, basicamente, loja Americanas ela habitualmente era uma má pagadora, ok? Má pagadora no sentido de ela ter uma política extremamente agressiva de compra, né? Principalmente menos preço. Ela não era nem tão agressiva com preço. Ela sempre priorizava o fluxo de caixa dela. E ela exigia, por parte dos fornecedores, que aceitassem negociar pagamentos por algo em torno, um prazo médio de 180 dias. Algo que é muito elevado para a vida da indústria. Okay? Mas a indústria, como é Americanas, e Americanas já... houve uma época que Americanas comprava independente, então você tinha um comprador. Eu já estive aqui no centro do Rio, um andar com um comprador de Shoptime, um comprador de Submarino, um comprador de B2W e um comprador de Americanas. Cada um com negociações diferentes, prazos e preços diferentes do mesmo vendedor. Ok? Mas isso depois se juntou e hoje você tem um poder de compra. E, obviamente, quando você tem um grande grupo, um grande varejo, você tem um poder de barganha muito grande aos fabricantes. Né? E aí, ou os fabricantes são pequenos e eles acabam aceitando as condições, porque a Americanas ela é preponderante no faturamento, ou a indústria é grande e ela tem lastro para poder dar esse prazo. Ok? Então, de uma certa forma, acabou sendo. E tudo iria, teoricamente, bem se a Americanas pagasse no prazo, só que ela não pagava também. A primeira vez que a indústria vendia para Americanas, ela entrava no banco dela e antecipava a duplicata, né? O valor a receber. E esperando que, quando desse o prazo, a Americanas fosse lá pagar. Isso raramente acontecia, e aí a indústria parou de antecipar. O industrial, o distribuidor, o importador, passou a sentar no crédito esperando o vencimento. Quando o vencimento chegava, nada acontecia. E ele começava a pegar o telefone desesperado, que aí também já não tinha mais gás, pedindo para Americanas pagar. Uma semana enrolando o cara,
A americana falava assim, ó, eu vou pensar numa solução para você. E alguns dias depois, ligava alguém para a indústria, dizendo o seguinte, olha, meu nome é XYZ, eu sou do banco XYZ, Americanas é meu cliente, e eu tenho uma proposta, ela me passou o seu contato, e eu tenho uma proposta para você. Eu consigo te dar o dinheiro amanhã, depois da manhã, referente àquilo que você deve, aquilo que a Americanas deve para você, tá bom? Falei, que beleza. Tá, mas é o seguinte, você vai ter que pegar essa sua nota fiscal com vencimento que venceu semana passada e vai ter que dar mais 120 dias para a Americana. Falei, oi? Mais 120 dias para ela. E eu vou te antecipar esses 120 dias. Falei, sim, mas e os juros? Não, não, relaxa. Americanas te compensa os juros depois, ok? Ou ela te deposita, ou ela te credita, ok? Não se preocupe. É meio estranho, mas você está com a corda no pescoço, você aceita. E aí você prorroga a duplicata mais 120, estamos saindo de 180 para 300 dias, né? Mais 120, o banco vai lá, te dá o dinheiro, desconta os juros. Tá legal? 10%, 15%, 20% de antecipação. Então, você vendeu 1 milhão, recebe 800. E a Americanas ficou de depositar 200 mil para você. Já começa a complicar a coisa. Mas é importante dizer que do buraco da Americana, ela nada deve para fornecedor, tirando tem uma relação de credores da Americana, Samsung, blá, 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 são negociações no prazo. Nesse prazo enorme, mas no prazo dos 180, tá legal? Ela não tem, a Americanas corre o risco de falência, porque ela deve para fornecedor. Não. A Americanas corre o risco de falência porque ela está em débito com o banco. Não. Ela nem deve para banco e nem deve para fornecedor, além dos contratos já firmados. A voz que vocês vão ouvir agora é do professor Cláudio Felizoni, presidente do IBEVAR, que resumiu esse problema da seguinte forma. Bom, em primeiro lugar, eu acho que as coisas não estão assim, totalmente claras. Essa é a verdade. Não é? Mas o que nós temos é que é uma operação muito comum no varejo, você vender, digamos, o Fábio comprou um televisor e quem paga esse televisor para o varejista vender é o banco. Qual foi o problema? O problema é que isso deveria ter sido registrado como dívida com bancos e foi registrado, não sei se total ou não, isso não sei, como dívida com fornecedores. E não foram computados os juros. Essa é a situação. Tá? Isso aí já vem acontecendo há muito tempo e veio à tona simplesmente porque houve a troca do presidente, que nessa troca pediu que ele fosse acompanhado de um diretor financeiro e os dois detectaram essa situação. Inicialmente se disse que era um rombo de 20, os 20 viraram 43, porque eu não conheço nenhum banco que tenha atividade benemérita que não cobra juros. Então, é isso. Essa é uma situação prosaica, né? E as explicações foram essas, que eufemisticamente se disse que houve algumas inconsistências contábeis. Então, essa é a história. Tá? Aí, os principais acionistas, que são os três, ofereceram 6 bilhões
Os bancos, aparentemente, pelo que se sabe, ofereceram, queriam 10, e, portanto, não houve um acordo, entrou em recuperação judicial. Essa é a situação. E, então, aí eu vou emendar uma outra pergunta nisso. Porque chegamos nesse tamanho, começaram lá falando com 20 bi, depois já foi bater perto dos 40, tal, né? Como você falou, tem ainda, é um pouco nebuloso ainda o tamanho realmente desse Não, buraco. 20 bi é o rombo, 43 e 44 é o total da dívida dela. Total da dívida. Isso. Minha pergunta é, e já explico o porquê dela, né? Quem tinha que ter pego isso? Porque a gente só ficou sabendo a hora que o CEO de uma semana veio e falou, ó, tá acontecendo isso. Agora, que é o que você falou, isso vai bater no varejo inteiro, né? Porque outras também fazem. Então, levanta uma suspeita, opa, será que isso não tem esse mesmo tipo de problema em várias outras empresas? Então, a minha pergunta é, quem tinha que ter visto? Eu ousaria dizer que as empresas de auditoria teriam obrigação de ver. Veja bem, eu sou uma empresa de auditoria, né? Eu não posso botar auditor especializado em hospital, em saúde, para cuidar de varejo. De varejo. Uhum. Eu tenho que botar nego que entende de varejo, já trabalhou com varejo, conhece como o varejo faz, entende como é que o varejo coloca coisa no armário, como coloca coisa na gaveta, como é que ele cria esqueletos. Eu tenho uma expressão que eu não sei quem cunhou essa expressão, mas eu uso como paradigma para a minha vida. A expressão é a seguinte: o malabarista, enquanto ele fizer acreditar que ele está voando, está tudo bem. Quando ele passa a acreditar que voa, ele cai. E nós assistimos isso, nessa situação que nós estamos vendo agora, não é uma situação que não aconteceu. Né? Vamos lembrar do caso da Enron, né? Que levou ao fim da Anderson Consulting, que era uma das a maior empresa de auditoria. Né? Vamos lembrar também do Eike Batista. Né? Tudo isso para dizer o seguinte, que os três sempre foram tidos como exemplos de um comportamento empresarial digno do melhor, o que se pode dizer a respeito da gestão das empresas aqui no Brasil, e você, de repente, não mais do que de repente, você cai do trapézio. Você cai do trapézio, como aconteceram em todas essas outras situações. Mas pior que isso no meu modo de ver, também a questão das empresas de auditoria. O artigo que eu escrevi, né, no link diz assim, o porco que ninguém viu. É uma coisa impressionante. Quer dizer, não é um erro, erros e omissões, são 43 bilhões. E que, de forma assim singela, só foram descobertos quando houve a troca do presidente. Isso nos remete, você falou, a questão de governança, a um questionamento sobre os interesses das empresas de auditoria. Será que... não estou dizendo que sim, mas estou dizendo que é muito estranho que isso tenha acontecido e não tenha sido observado atentamente, chamando a atenção dos investidores a respeito dessa situação. Então, uma possibilidade que não se pode descartar é das empresas de auditoria terem interesses divergentes daqueles que deveriam regular suas atividades.
por exemplo, algum compromisso, alguma preocupação com perda de eventuais outras empresas igualmente auditadas por esta ou por aquela empresa de auditoria. Tratando-se de empresários de grande expressão no mercado brasileiro, é evidentemente que contrariar esses interesses pode ter sido uma razão muito forte para que isso não tenha sido identificado com a intensidade e no momento ou tempestivamente. Apesar de tanto Roberto quanto Cláudio Felizoni concordarem que era responsabilidade da auditoria apontar problemas no balanço contábil da Americanas, Roberto fez uma ressalva para a gente que vocês vão ouvir agora. De novo, né? Eu acho que jogar nos ombros da auditoria isso, eu acho um pouquinho pesado para a auditoria. Dizendo, aí é o problema dela com o mercado, entendeu? Entende? Eu, mercado, falo, cara, seu trabalho foi ruim, né? Foi muito ruim. Eu não quero você trabalhando para mim, vou trocar você por outro. Então, acho que o mercado, possivelmente, vai resolver ou não em relação à empresa de auditoria. Mas, do ponto de vista de justiça, né, de responsabilidade, veja bem, a auditoria trabalha com a amostra, né? E ela enxerga. Veja bem, vamos ser sinceros. O Fábio foi lá, aumentou 120 dias. Eu olhei lá e vejo uma nota fiscal emitida com vencimento para o dia 30 de janeiro de 2023. Depois eu vejo um aditamento para o dia 30 de maio de 2023. Negociei com o fornecedor aceitou. Eu poderia pegar o telefone e ligar: oi, Fábio, tudo bem? Aqui é Roberto, da XYZ Auditoria. Eu estou aqui olhando o negócio. Cara, você deu realmente 120 dias de prazo? Que essa é a única maneira que ela teria para descobrir o negócio, concorda? Aí eu falei, não, na verdade não foi isso, eu não ia dar. O vencimento era 180, demoraram a pagar, vieram com essa solução, me mandaram fazer isso lá na planilha Excel, eu aceitei. E aí, a auditoria ia ver, tem algo cheirando mal aqui. Mas quantos de nós, enquanto clientes, fornecedores, não pedimos para prorrogar pagamento? É tão comum. Pô, cara, estou sem grana, pô, me dá mais 30, mais 60, mais 90, mais 120. Aí, de novo, né, você tem o tamanho da mão, né, o peso da mão. Então, do ponto de vista processual, e no momento que eu não descubro, né, que eu tomei dinheiro emprestado, porque isso é uma coisa, né? É muito provável que esses contratos de antecipação, que é o contrato do risco sacado, é eles que estavam no armário. Na gaveta, estavam os empréstimos normais. Esse estava no armário. Eu não tenho a chave do armário, não tenho nem onde está o armário, mas eu não vou descobrir nunca. Roberto, agora quem ganha com essa organização financeira desta forma? Todo mundo. Então, todo mundo ganha. A indústria, sabendo que a Americanas faz isso, ela já coloca. Eu já não vendo por 1 milhão, Fábio, eu já vendo por 1.150.000, eu já vendo por 1.200.000. E aí eu já sei, então eu já boto 10, 15, 20% no meu preço, porque eu começo a descobrir que o negócio da Americanas é jogar para frente. Não é que nem o Walmart, ou que nem GPA, ou que nem Via Varejo, que vai lá apertar o preço, a Amazon, que vai lá apertar o preço no gogó. Não. Como você falou, eles não brigam no preço, né? Eles não Então, querem para brigar eles, no vale preço, mais ele esse. quer prazo, ele quer fluxo de caixa. Então, indústria, quando o banco fala prorroga mais 120, isso já estava. Eu prorrogo 120, mas esses juros já estão no meu preço, não na primeira Já está vez. contabilizado.
Quer E aí, dizer, quando ela me devolve, e aí quando ela. Então, eu já ganho. Então, mesmo quando o banco abate os juros, ele meio que, ele meio que, ele me dá líquido o que eu já deveria receber. E a Americana me dá o que é além. Então, para uma empresa, então ela já tem um ganho financeiro além do que ela deveria. Porque ela está no quer dizer, ela tá no mercado super apertado, mercado super apertado, todo mundo, uhum, porra, tirando margem da indústria, ela encontrou um cara que compra volume, paga, é o banco que paga, durante anos funcionou, e o cara ainda tem uma gordura financeira nessa história. Então, para a indústria, funciona. se os bancos fossem ver o tamanho da dívida, iam começar a falar, opa, aí É, eu não entro. exatamente. Então, o banco só enxerga as dívidas nominais que ele faz com os americanos. Uhum, Ele não enxerga o risco sacado. Esse é o buraco. Esse é o buraco da Americana. O buraco da Americanas é o risco sacado. Então, cada banco, BTG, Bradesco, Itaú, todos os bancos, o que ela deve para eles, ela deve para eles. Ok? O problema é que o banco trabalha sob o ponto de vista de risco. Então, o banco, dificilmente, como você falou, daria dinheiro, renovaria essa linha de crédito se soubesse o tamanho do buraco da Americanas. Bom, uhum. ela esconde o buraco para poder continuar vivendo. E, Essa é a maneira. Agora, tem um outro lado da história que, de vez em quando, alguém fala, e que eu, desde o começo, venho falando, que é o seguinte: eu tenho uma experiência razoável nessa área de securitização, né? Então, eu tenho clientes na área financeira, tem gente que faz software para isso. E é o seguinte, quando você aborda risco sacado, então, quando você, Fábio, americanos, vira para a Thaís e fala, Thaís, fala com o Roberto, porque o Roberto tem um valor a receber, a Thaís, depois que faz o acerto com o Roberto, me paga, antecipa, tira juros, etc., vira para você e fala assim, bom, Fábio, eu vou te dar agora uma comissão, um rebate, porque você indicou o Roberto, concorda? Cadê o rebate? Não tem, aí tem um problema, não posso jamais, entendeu? Isso é um problema, mas cadê o rebate? Não está em lugar nenhum. não está lugar nenhum? Deveria ter uma conta positiva, e aí, se esse rebate foi para PJ, foi para PF, lamento, não posso dizer, entendeu? Uhum, Cada um vai achar o que pode achar, tá? sim. Então, qualquer coisa que a gente vai falar aqui seria leviano. Mas, na verdade, que esse rebate não aparece em lugar algum. Bom, e isso é prática. Não estou inventando nada. Você entregou um cliente para um banco, o banco te dá a devolução. Acabou. Então, né, o banco me cobrou 100 mil reais de juros, 10 mil reais vai para a conta americanos. Para onde foi esses 10 mil reais? Tem a menor ideia. Você usou para pagar o fornecedor e aí ficou devendo só 190? Pode ser. Uhum, Ok? Tudo pode uhum. ser. Só que essa operação ficou muito obscura. E aí obscureceu o varejo como um todo. Professor, agora vamos olhar para olhando para o mercado a partir dessa crise, né? Qual o potencial de contaminação do mercado de varejo, principalmente dos grandes varejistas, né? Mas qual é o potencial de contaminação? O que pode afetar? Esse caso da Americanas, o que pode afetar nos outros varejistas? Você falou legal, usou a palavra contaminação. O que acontecia? Nós passamos agora por um período terrível aí, com o Covid. O que acontecia quando se detectava que alguém que vinha de um país qualquer era portador do vírus do Covid? O que acontecia? Acontecia que se isolava toda aquela área, potencial de contaminação. Aí, quer dizer, não tem como, não tem. Tá? Evidentemente que você olha e diz assim, bom, não é só no que diz respeito às empresas de varejo, mas de modo geral. Mas primeiro o varejo. Se uma empresa tire a vida como uma empresa bem gerida,
acontece isso. Se uma empresa de auditoria, como a PwC, muito conceituada, não viu isso, se passaram anos sem que isso fosse identificado e de uma maneira quase que assim, prosaica, né? Na troca do presidente, disse, deixa eu dizer aqui, tem um probleminha aqui de 20 mil que não está certo. Tá? Aí os 20 mil viram 43. Foi isso que aconteceu. E que hoje, eu vi uma notícia agora há pouquinho, já subiu para 49, 48. Pois é, porque... E vai subir mais, né? Pelo visto, vai subir mais. Não tem clareza, não tá claro exatamente o que aconteceu, entendeu? Não está claro. Você acha, Roberto, que o setor de varejo inteiro entrou num modo de desconfiança a partir disso? Perdeu credibilidade? Eu acho que sim, né? Porque eu acho que, de uma certa forma, né? Você tem muito giro de pessoas, né? O cara trabalha no Americano, vai para Magalu, da Magalu ele vai para não sei aonde. Quer dizer, então, assim, a gente não sabe, né? O quão essa prática, a prática 2 do risco sacado, que é a prática saudável, né? Virou prática 1, né? Que é essa que a Americanas fez. Então, eu diria que tudo hoje está on hold, tudo hoje está em segurança. Então, eu diria que os bancos, com certeza, devem ter diminuído em muito o valor de crédito a pagar para o crédito a entregar. Não antecipação de cartão, recebível, nada disso, mas dinheiro clean, né? Dinheiro de antecipação, né? Dinheiro... Isso eu acho que diminuiu a grana. Não só para Americanas, né? Para o setor como um todo. Para todo mundo, para todo mundo. Você vê, né? A Renner ia comprar a C&A, já assumiu o assunto, né? Todo mundo, né? Tudo que iria acontecer no mundo do varejo deu uma sumida, porque deu uma sumida. A verdade é essa. Então, é aí que eu ia perguntar. Se essa crise de confiança pode virar, por exemplo, uma crise de crédito para os varejistas, que a gente estava falando agora, que eles usam muito esse mecanismo para se financiar, né? E se os bancos começarem a olhar e falar, opa, peraí, se aconteceu isso com Americanas, quem me diz que não vai acontecer com a empresa A, B ou C, eu seguro o crédito. Sim. Né? Sim, ou seja, isso vai afetar o capital de giro das empresas de varejo, né? Sem dúvida. Os bancos ficaram muito mais atentos, agora vão estar muito mais atentos a esse tipo de operação. Não tenha dúvida. Bom, mas para chegar no consumidor final, a gente precisaria aí de uma série de coisas que seria bater antes nos lojistas, né? Então é uma coisa que parece ser distante. Não, isso aí não acredito, né, que vai acontecer. Vamos dizer o seguinte, vamos supor que a LASA, que entrou em recuperação judicial, ela não consiga e feche. Essas vendas que eles faziam, os outros vão fazer. O mercado é muito plural, o mercado é muito competitivo. Evidentemente, quanto mais concorrência, melhor para o consumidor, né? Quanto menos concorrência, maior o poder de monopólio, maiores as margens. Mas o mercado de varejo é muito competitivo, principalmente com a dos e-commerce, etc. Né? Você tem aí uma competição que não vai afetar o consumidor final. E aí você vê essa parte do crédito, a gente pode imaginar, então, que já seja um primeiro impacto que a crise da Americanas pode trazer para o setor. Você vê outras coisas que o desenrolar dessa crise ainda possam afetar? Não, porque, como eu falei, Roberto, fornecedor recebeu dinheiro. Ela não deve fornecedor. Veja bem, Americanas mostra, tem vários exemplos, né? Americanas, infeliz. Pô, eu juro que eu gosto de Americanas, tá? Tenho simpatia para Americanas. Eu tenho amigos meus, né? Professores, amigos meus americanos. Então, mas o que eu vou falar é o que você sofre
na fila do caixa é reflexo de uma cultura top-bottom. Uhum. Quando você está numa loja de varejo que tem 15 caixas e só tem 3 operadores, e obriga você a ficar numa fila para tentar estimular você a comprar Skittles ou sonho de valsa, achando que essa venda é que vai resolver o caixa, e não a satisfação do cliente, e não a experiência de compra. Você não cria um aplicativo para poder chegar, comprar 3 sonhos de valsa, pagar no meu aplicativo e ir embora, e eu deixo de entrar na loja porque eu não posso satisfazer minha vontade de comer um sonho de valsa fresquinho ou um serenata de amor, porque eu vou pegar uma fila absolutamente sem sentido, porque eu tenho 19 caixas e 2 pessoas operando. Americanas mostrou para o mercado que isso não acontece de graça. A nota dela, de 0 a 10, da forma para lidar a crise, é 0. 0. 0. Do início ao fim, do que o Sérgio Rial fez naquela reunião com o BTG, né? Da forma como ele fez, segundo o mercado, com o aval do Sucupira, até o fato que mesmo a nota... Cara, você não teve uma pessoa, um ser humano. É como se fosse uma empresa de tecnologia. Pô, tem 40 mil funcionários. Aí todo mundo aí funcionário no LinkedIn, botando mensagem no LinkedIn, eu acredito na Americanas. É lindo, mas cadê o spokesman? Cadê a cara, a pessoa para falar, ó, telhado de vidro sou eu. Vou Taca a resolver, luz em né? mim. Vou Taca a luz pegar em isso aqui e mim. vou resolver. Não Fala tem, comigo, realmente ó. não tem. Não tem. Inclusive, o trio assinou nota dizendo que eles não sabiam de nada e Não tem tirando nada a por ver. fora. Então, ficou uma coisa meio no ar, É, né? Ninguém sabe de nada. ó, eu não sei do trio, né? Mas eu ousaria dizer que este nível gerente não resolve. Isso Não é aí não. é diretor se leva o board. Acabou. Não Uhum. tem jeito. Agora, só para a gente dar uma atenuada, ninguém encorda 10 quilos de segunda para outra segunda, tá? Você vai engordando 100 Tá. gramas por semana, ok? Uhum. Acordei 20 bi de rombo. Não, você acordou, deu uma... Ah, foi 1 milhão, foi 500 mil, foi 3 milhões, foi isso aqui. Foi... Aí vai ver, ih, deu 10, deu 15. Não, mas depois a gente resolve, no que vem a gente resolve. Não, mas depois melhora, depois nunca melhora. Depois... Meu irmão, e aí a mentira vai, e aí chega um tamanho que você fala, ih! E aí chega um tamanho que a única alternativa que você tem para a mentira é a mentira. Uhum. E tem agravantes éticos terríveis, né? Que é o fato que você não sabe por quanto tempo, quando começou o buraco, mas durante anos e anos e anos, a Americanas deu lucro e dividiu e entregou dividendos para acionistas e para a diretoria. Porra, Inclusive ano passado. Maior do que o mercado, né? porra, Tem bicho. reportagens dizendo que esses lucros de dividendos Uhum. eram maior do que a média dos outros varejistas. Porra, bicho. Uhum. Então, aí Que, você está querendo abusar da nossa boa vontade, entendeu? Então, agora, Roberto, você falou uma coisa aqui que me chamou a atenção, eu achei interessante. Você trouxe o problema para o dia a dia do consumidor, que é a fila do caixa. Porque até então a gente estava aqui discutindo, olha, não sei, a gente, eu digo até eu e o Fábio e outras matérias que eu li, dizendo que a gente, não necessariamente essa crise chega no consumidor, o consumidor vai continuar comprando, senão da Americanas compra de outro, né? A vida segue. Diga segue. Agora, você está colocando o problema dentro da perspectiva de um problema cultural. E Só aí isso. chega no consumidor mesmo, né? Porque a gente vem falando aqui até com a Fronte, eu leio bastante de demanda, de quanto você pensar no consumidor é importante, de como você pensar na jornada do consumidor, na jornada de compra, você procurar atender o consumidor, você diminuir atritos no processo de compra, quanto que isso tem sido falado e tem se tornado cada vez mais importante. Agora, a Americanas vai na contramão de tudo isso, né? então, e Pelo aí que a eu gente quero está falando aqui. completar essa pergunta da Thaís. Se você olhar a história da Americanas, se a gente voltar lá para anos 90, começo dos anos 90, vou pegar aí da onde eu tenho memória como consumidor de Americanas.
ela era referência no varejo, né? Então, assim, era muito normal, eu era de cidade pequena, de ver muita gente viajando, saindo de uma cidade para outra, para ir a Americanas, que ficava numa cidade a 100 quilômetros, porque era lá que você conseguia encontrar N coisas. Vem passando o tempo, você começa a perceber, e aí talvez a gente tenha que colocar numa cultura dos controladores, né, que vai chegar nessa história da fila, que você olha as lojas cada vez mais abandonadas, as lojas vão ficando feias, vão ficando velhas, vão ficando escuras, não tem gente trabalhando, né? Hoje você entra numa loja Americanas, algumas eles até reformaram, estão lojas ok, estão lojas bonitas, mas a grande maioria você entra numa loja que você olha e fala, putz, eu não acredito que aquilo lá dos anos 90 se transformou nisso, né? Então, assim, juntando isso que a Thaís falou com esse problema contábil, a gente está falando de uma cultura que foi criada, da cultura do eu preciso sugar o máximo da empresa como resultado para os acionistas e diretores, blá, 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 colocando o mínimo possível, como investimento, como manutenção de qualidade de loja e coisas assim. Eu acho que é, eu acho que ela sempre teve uma cultura muito pró-custo e não pró-experiência. Então, acho que a orientação dela é para isso. Mesmo algumas lojas melhores da Americanas, né? Americanas sofre o varejo, né? Toda operação de venda, e o varejo é 100% dependente do que eu vou falar agora, é dependente de 3 indicadores. Okay? O primeiro indicador é frequência. Se você não entra numa loja, você não compra. Gente, pensei tanto em comprar hoje uma camisa, ela não vai aparecer na sua casa e não vai debitar do seu cartão. A única chance de você comprar qualquer coisa é você frequentar, fisicamente, digitalmente, não importa. O fato de você frequentar não garante que você converta, mas você só vai converter se você frequentar, ok? Para você frequentar, uma vez que você frequenta e uma vez que você esteja apto a converter uma venda, 2 outros indicadores são fundamentais: ticket médio e produto adicional. Um fala de upsell, vender para cima, outro fala de cross-sell, vender mais itens. Então, eu estimulo o meu cliente a comprar mais volume daquilo que eu estou querendo, em vez de uma cueca, uma promoção de 3 cuecas, pague R$19,90 uma cueca, compre um conjunto de 3 cuecas a R$14,99 cada uma. Você, ao invés de pagar 20, você paga 15 vezes 3, 45. Dobrou seu ticket médio, palmas para o varejo. Tá legal? Outra alternativa é cross-sell. Ou, né, na compra de uma cueca, compre também a camiseta e você vai ter 20% de desconto. Beleza. Então, eu comprei cueca e camiseta. Já estou prontinho para dormir. Tá legal, gente, isso? E o varejo depende disso. Cross-sell é algo que, pelo mix da Americana, é muito legal. Ela não deveria ter. Poderia trabalhar o VM muito melhor? Poderia. Mas também não é só ela. Tem um monte de lojas que eu conheço que tem um VM péssimo, okay? Que não estimula como deveria, né, a venda adicionada, a venda de mais itens. Okay? Mas a Americanas sofre um problema sério de frequência. Principalmente quando ela perdeu a autoridade dela em música, que era Nossa. o principal atributo onde você ia para a Americana. Saiu o CD, saiu o DVD, você ia para lá. Hoje todo mundo tem streaming, você não precisa da Americanas. Então você vai na Americanas para quê? Vou comprar bala, vou comprar caixa de bombom garoto. Pô, para pegar aquela fila? Não, não vou. Vou lá para comprar. Então, vou comprar celular? É uma pena, mas a Americanas não é autoridade de celular. Ela vende, é a categoria que mais vende. Mas você não reconhece. Verdade. Olha, saiu o iPhone 14. Onde você vai comprar? Eu ousaria dizer que o último lugar que você pensa é na Americanas. No máximo, se você fizer uma busca no digital e descobrir que o site está com o melhor preço. Estou falando loja Fora física. isso, Estou falando loja física. Ok? Então,
Você pensa em pequenos eletrodomésticos, preciso comprar uma batedeira, um forninho, um aspirador. Ok, então você vai. Preciso comprar utilidade para casa, bazar, você vai. Óbvio, mas, de novo, ainda assim, ela, cama, mesa e banho, tem. Brinquedo, tem. Mas ela não é autoridade para muita coisa. E para uma loja de artigos como ela, que é uma loja de variedades, ela não é uma loja de departamento, é uma loja de variedades, a ausência de autoridade, na minha muito particular opinião, é o maior problema que a Americanas enfrenta. Ela nunca conseguiu encontrar outras categorias que viessem a substituir o impacto que que a música entregou para ela. Ponto. Porque você ia na Americanas, né? Obviamente eles não eram burros, colocavam lá o CD lá no meio da loja, lá no final da loja, você na volta passava, comprava. É um sabonete, é uma Coca-Cola, é alguma coisa. Quando você voltava, você saía com o CD mais a meia dúzia de coisas. Legal. Você também não saía com um CD só, você saía com mais CDs. Tinha parede lá, dos tops, etc. Também fazia uma coisa legal, com DVD, Blu-ray. Então, assim, eles tinham uma visão integrada. Era bacana. Perderam e não tiveram uma sacada. Não estou dizendo que era fácil. Talvez se eu estivesse lá, também não teria conseguido, né, descobrir outras categorias que pudessem ocupar. Então, respondendo isso, eles eles continuaram vendendo para um público classe C, entendeu? B menos, um público muito orientado a preço, né? Tiveram uma operação de varejo próprio online muito ruim, com N problemas, só recuperaram por quando eles foram para o mundo do marketplace. Hoje, eu ousaria dizer que o estoque de Americanas próprio no marketplace não deve ser maior que 20%. Se chegar a 30% é muito. 70% que você encontra lá é marketplace. O número não é muito... A Amazon não é muito diferente. A Magalu é mais, mas a Amazon é mais ou menos igual. 30%, 35% do que você vê na Amazon é estoque, 40% é estoque Amazon, 60% não é. Mas, assim, sem sombra de dúvida, ela tem uma cultura que não é uma cultura de valorizar o cliente. Ponto. Ela não está interessada no cliente. Até, ela continua no marketing 2.0. E Ninguém lê tanto o não 3, tá 4, que também não se deu o trabalho de explicar exatamente para o cliente qual que é a crise, o que está acontecendo, acalmar. Não, Ninguém acabei de fez falar, esse né, trabalho, Thais? né? Esquece. A gestão de crise da Americanas, ela é impressionante. Isso como se a gente nunca tivesse tido crise. Pô, tem tanto exemplo para o cara aprender. Eu quase acho que é de propósito. E olhando para uma das grandes forças das lojas americanas, pensando principalmente no site, né, é a história do marketplace. Então, que eu tenho, não sei quantos micro varejistas que estão pendurados no site da Americanas. O senhor vê alguma possibilidade de crise para esses varejistas, ou mesmo para eles vão trocar de... Eles vão trocar de... Quem usa os marketplaces vão ficar cada vez mais, vão ficar mais desconfiados. Né? Vão ficar desconfiados. Não só os que estão na loja americana, mas os outros. Né? Porque o varejo descobriu que o negócio dele é exatamente essa relação com o consumidor final e que, ao longo dessas últimas décadas, o que tem acontecido é uma queda dramática do custo de informação. Quer dizer o seguinte, tudo, ou quase tudo, está absolutamente a um clique do consumidor final. Então, o negócio do varejo não necessariamente é vender geladeira, televisão, pão, não necessariamente é isso, e sim a conexão com o consumidor final, ou seja, o canal de distribuição. Na verdade, um aspecto interessante disso é o seguinte, de uma outra forma, tá?
essas empresas de venda direta, né, elas, no passado, elas também notaram isso, só que de uma forma diferente, né? Empresas, por exemplo, como a Avon, né, que tinha uma capilaridade muito grande, passou a distribuir outros produtos por meio da sua rede de representantes, além dos perfumes, batons, etc. Né? Utilizando, então, é o mesmo conceito, só que agora com o apoio da tecnologia. Então, se a gente pudesse resumir, né? A gente já está chegando aqui no nosso tempo, a conversa boa roda muito rápido, mas se a gente pudesse resumir, você acha que dá para falar que é uma crise localizada, com pouco potencial para contaminação para o restante do varejo e impacto mínimo no consumidor final? O consumidor final, ele esquece, ele não vai ser impactado. Não vai faltar chocolate, não vai faltar freezer, não vai faltar bala, não vai faltar cueca, não vai faltar shampoo. Esquece. Okay. Uhum. Roberto, talvez sem a Americanas, o ovo de Páscoa que eu comprava mais barato, talvez eu não consiga encontrar com o mesmo preço. Então, ao invés de eu comprar 5 ovos, você ter dinheiro para só 4, pode acontecer. Mas, de novo, né, também não vai sair. E possivelmente, que eu prevejo que alguns novos players entrem no mercado. Né? Eu até está comentando, é muito provável que você veja Riachuelo, Renner, Pernambucanas, Magalu vendendo ovo de Páscoa, Fast Shop vendendo ovo de Páscoa, entendeu? Supermercados veganos vendendo ovo de Páscoa vegano. Uma outra tendência que eu acho que vai acontecer, eu tive no Shopping São Paulo, né? Tem um quiosque da Kit Kat, já tem ovo Kit Kat, então é muito provável que você vai ver um quiosque da Garota, um quiosque da Lacta, um quiosque da Talento. Então, eu acho que tem uma tendência enorme, né? Eu já falei para Thaís sobre D2C, Direct to Consumer, né? Das indústrias vendendo direto para o consumidor. Isso agora vai acontecer, vai ser acelerado. Eu, se fosse Mondelez, Nestlé, etc., já estava negociando o quiosque mesmo, tudo que é shopping, qualquer lugar, para não ficar dependente, entendeu? De Americanas, ok? Então, acho que essa é uma tendência. Já estaria procurando novos parceiros estratégicos, já estaria montando loja no Mercado Livre, loja na Amazon, entendeu? Já estaria vendendo ovo de Páscoa na Centauro, fazendo co-branding com a Farm e assim por diante. O senhor acha que olhando, né, o que a gente tem de informação disponível, lógico, ao que parece, a Operação Americanas ela consegue superar a crise? Ela consegue? Tem luz no fim do túnel? Eu diria o seguinte, quer dizer, os três empresários sempre se pautaram por mostrar uma operação muito eficiente e muito rentável. Muito eficiente e muito rentável. Ela não é isso tudo. Ela não é isso tudo. Tá? Então, eu diria o seguinte, eu acho pouco provável que ela se recupere e venha a ocupar o mesmo papel que ela ocupou no passado. Ela diminuiu, e esse encolhimento eu acho que vai se manter. Se ela se recuperar, será com uma fração do que ela foi. Até porque, se a gente observar a Operação da Americanas hoje e pensar nela 20, 30 anos atrás, ela já teve uma diminuição considerável do seu peso no varejo. Sim, não vamos esquecer que a concorrente dela, quem era? Lojas Brasileiras.
Lojas brasileiras, né? A loja brasileira, que fechou, quebrou, que era da família Goldfarb, da Marisa, né? Embora as lojas americanas, acho que elas são de 1928, 29, não tenho certeza, e as lojas brasileiras são de 48, 49, também não tenho certeza, mas foram uma experiência que foi emulada nas lojas americanas. Mas a loja brasileira não conseguiu. Não conseguiu. Agora, se a gente olhar para o mercado brasileiro, uma loja uma rede que, guardadas as devidas diferenças, mas faz lembrar muito a Americanas, a gente pode falar da Le Biscuit, né? E a Le Biscuit, ela veio num processo de crescimento muito forte no começo, depois ela deu uma arrefecida nessa velocidade de expansão, mas a gente falou que para um novo player pode ser muito difícil, mas será que uma rede como a Le Biscuit, que tinha uma fome de crescimento, isso pode ser um caminho para começar a crescer em cima dessa queda por serem empresas mais ou menos do mesmo modelo? Eu penso o seguinte, que primeiro, dois fatores que me levam a ter muitas dúvidas sobre essa possibilidade. Primeiro é que o mercado de varejo é um mercado muito contestado, muito competitivo. Isso é primeiro. E você já tem players estabelecidos em condições bastante vantajosas nesse mercado. Isso é o primeiro. Segundo aspecto é de natureza macroeconômica. Nós estamos vivendo uma situação completamente diferente daquela, apenas para fazer o paralelo, né? Daquela que o atual governo viveu nas duas primeiras gestões do presidente Lula. Então, nós pegamos um cenário muito favorável, né, de crescimento dos preços das commodities, de uma China com motor aquecido. É tudo o contrário agora. É tudo ao contrário. Esse negócio é um negócio de margens baixas e com giro muito alto. Tem que ter um giro muito alto. Precisa do giro, né? Precisa do giro muito alto. Né? Vamos dizer assim, sinteticamente, há dois tipos de negócio. Né? Um negócio de margem alta e giro baixo, tipo loja, bolsa Louis Vuitton, só para começar, e negócio de giro alto e margem baixa. Né? É tipo loja americana, por exemplo. Tá? O que acontece? Num negócio de giro alto, a eficiência é absolutamente fundamental, principalmente no que diz respeito a custo. Principalmente no que diz respeito a custo. Eu tenho a impressão, eu não conheço a operação em profundidade, vi algumas declarações, etc., de que, no caso da Americanas, havia se fazia muito proselitismo, né, da operação, muito eficiente, etc., mas que, na verdade, não era isso. Não era isso. Então, claramente, né, uma boa parte disso está escondida nesses 49. Agora, professor, o que o varejo aprende? Se é que aprende alguma coisa com tudo isso? O que fica desse episódio para o setor? Fica que a casa pode cair de uma hora para outra, como eu disse, né? Que essa experiência não é única, que em algum momento o mercado detecta isso, né? E você corre o risco da própria sobrevivência, como aconteceu no caso da Enra,
né, como aconteceu com os negócios do Eike Batista, né, apenas para dizer, o Eike Batista figurou na lista das maiores fortunas do mundo. Se você hoje perguntar para um aluno nosso do curso de graduação, que é o Eike Batista, provavelmente o cara não sabe. Então, é isso, é o que eu te disse, né? Quer dizer, se propagandeia demais certas coisas e que não são como estão sendo vendidas. Do ponto de vista de gestão, governança, você acha que muda alguma coisa? Você acha, por exemplo, que as demandas ESG vão começar a ganhar mais espaço? Eu digo no sentido de se preocupar com política de liderança, de governança, com auditoria, com uma gestão mais transparente. Tá, Será que esse tipo de onda... Você viu quantos comitês de transparência americanas tem? Não vi. Vários. 8. Bicho, a quantidade de comitês que americanas têm é surreal. Existe uma dicotomia entre o mundo real e o mundo ideal. Então, existe todo um lado ideal, um monte de conselheiro ganhando 15, 20 mil reais a cada negócio, mas eles vão lá, sei lá o que eles fazem, entendeu? Recebe o jetão dele, a graninha dele, vai lá, conversa, sei lá o quê. Mas no mundo real, o cara está lá escondendo o negócio do balanço. Então é isso, né? Existe uma desassociação entre o que acontece no 17º andar para cima e o que acontece do 6º andar para baixo. Essa é a sensação que eu tenho, cara. Entendeu? Roberto, isso é todo mundo? Não vou generalizar. Tem uma tendência a melhorar? Tem. Mas ainda tem muita empresa onde a diretoria, etc., faz coisas para o investidor ver, para não sei quem ver, mas o dia a dia da operação é totalmente diferente. O senhor acha que esse caso e esse alerta podem, de alguma forma, acender uma necessidade de mudança no modelo de negócio do varejo? Eu acho que isso não é exatamente um modelo de negócio. O modelo de negócio, hoje, ele está crescentemente calcado no imbricamento das operações físicas com as operações virtuais, e isso vai continuar, né? Isso vai continuar porque essa mudança que nós estamos assistindo, ela decorre de algo que está subjacente a tudo isso, que é a queda dos custos de informação. E isso está modificando todo o relacionamento das pessoas nas suas diferentes atividades, ou seja, na sociedade de modo geral. Mas acredito que isso chama atenção e obriga as empresas de varejo a uma mudança no que diz respeito à governança, olhando essa questão das fragilidades. Esse me parece que é o ponto forte, vamos dizer assim, o efeito positivo decorrente dessa situação dramática enfrentada pelas americanas. Professor, para o Americanas, ela tem sua importância enorme no varejo e que passa muito pelo setor de shopping, né? Principalmente porque ela é uma grande locatária de diferentes shoppings. O senhor vê algum risco de ter um processo aí de muitas lojas da Americanas, muitas lojas que ficam também em shopping, começarem a fechar pelo problema de operação e isso impactar no mercado de shopping, que já é um mercado que está ressentido melhorou, mas ainda está ressentido com vacância alta, então não dá para perder 2.000 metros de área locada, sim, de uma hora para outra? Eu diria que é uma possibilidade, sim, porque, veja, eles vão ter
restrições dos próprios fornecedores, né? Talvez não tenham condições de ofertar os mesmos volumes, e se não tem condição de ofertar os mesmos volumes, significa que a escala de operações dele terá que diminuir. Uhum. Onde que ele vai diminuir? Provavelmente nos espaços que custam mais caro. E uma última coisa, agora é a última mesmo. Depois não sei se Thaís tem mais alguma coisa para completar, mas a última minha. Que eu já vi, se não me engano, foi o Tivoli, shopping do interior daqui de São Paulo, que já pediu a loja porque Americanas tem histórico de pagamento meio complicado. Então, não sei se isso pode ter algum tipo de interferência dos shoppings começarem a olhar para essa crise toda e falarem, opa, já não recebo mesmo, então talvez seja agora a oportunidade de trocar. No mundo real, não vai acontecer. Sabe por quê? Não tem ninguém para ir para o lugar. Para ocupar o lugar. Não tem ninguém. A última coisa que o shopping vai querer é aquele paredão, né? Aguarde nossa novidade. Pô, que aguarde nossa novidade. Deixa dever, depois eu resolvo, entendeu? Esse pode ter sido um movimento muito mais que só estourou alguma coisa que já vinha vindo. Não, se isso acontecesse num processo de expansão, né? Tem um monte, IKEA está querendo vir, H&M está vindo para cá, tem Primark está vindo para cá, tem um monte de empresa, né, vindo, tem chileno vindo para cá, Brasil bombando 2012, 2013, né? Se um negócio desse acontece em 2012, né? Em 2012 o Cristo está subindo ainda, até para a estratosfera, né? Ele vai cair só em 2013, né? Então, assim, 2012, um pau desse, o shopping vai ser o primeiro a mandar tchau americana. Tem uma fila de nego com dinheiro para pagar. Hoje, chances para mim tendem a zero. É pontual. Eu, se fosse... de novo, né? Sei lá qual é a segurança que eu vou ter, sei lá qual é a garantia que eu vou ter, entendeu? Óbvio que não são decisões fáceis, tá, pessoal? Porque a empresa está em RJ, tá certo? Mas, de novo, né? Tem cliente, tem nome, né? E eu acho, Roberto, né? Acho, para a gente terminar, que se eu fosse algum tipo de concorrente, eu olharia para comprar. Acho que ela está no ponto para comprar. Eu, se fosse Jeff, compraria. Roberto, obrigado pela sua participação. Foi fantástico bater esse papo. Clareou muito essa crise toda, vários aspectos que a gente gostaria de aprofundar. E vamos em frente, vamos torcer para tudo funcionar nesse ano, ser só uma crise passageira, pontual, e que o varejo pegue ritmo daqui para frente. Tá bom, meu querido. E sempre que precisar, conte comigo, vai ser um prazer contribuir com vocês. Prazer enorme. Muito bom. Taizinha, beijo, Fábio. Valeu, Roberto. Enorme. Tudo de bom. Muito bom, muito bom. Professor, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Thaís, obrigado. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Thaís. Imagina, obrigada, hein? Voltamos a nos falar num tema melhor. Isso. Abraço, tchau. Muito obrigada por ter ficado conosco até o final desse episódio. E você já sabe, para seguir acompanhando nossos conteúdos sobre varejo, siga o nosso canal no Spotify, nos Corredores do Varejo, ou siga o perfil da Front Pesquisa no YouTube. Até a próxima!